Em junho de 1944, soldados americanos capturaram um jovem nas praias da Normandia. Pensaram que ele era japonês. Não era, era coreano. Seu nome era Yang Kyung-jong e ele havia servido consecutiva e forçadamente no Exército Imperial Japonês, no Exército Vermelho Soviético e na Wehrmacht alemã. 3 exércitos, 3 continentes. Um único homem arrastado pela maré de um conflito que ninguém, em nenhum canto do planeta, podia ignorar. Mais de 60 milhões de mortos. 6 continentes envolvidos. Economias inteiras destruídas, reconstruídas e destruídas novamente. O mapa político do mundo reescrito com sangue. As fronteiras entre Estado e crime apagadas. A palavra genocídio, criada para descrever algo que não tinha nome porque nunca antes havia ocorrido em uma escala semelhante. Esta não é a história de uma guerra. É a história do momento em que a humanidade se confrontou com seus próprios limites e o que encontrou do outro lado dessa fronteira mudou para sempre aquilo que somos. As raízes de um mundo quebrado, as origens do conflito. A Europa não tropeçou rumo à guerra em 1º de setembro de 1939. Foi algo preparado durante muito tempo, lentamente e com raiva. A Primeira Guerra Mundial havia matado 10 milhões de homens jovens e traçado fronteiras com uma arbitrariedade que semeava futuras catástrofes. O historiador A.J.P. Taylor formulou isso com precisão. A Primeira Guerra Mundial explica a Segunda e, em grande medida, a causou. A Alemanha foi à guerra em 1939 especificamente para reverter o veredito de 1918 e destruir os acordos de paz que o selaram. Essa ferida não havia se fechado, supurava. Os oficiais do antigo exército do Kaiser, que em 1914 usavam uniformes de gala e acreditavam na ordem do mundo, ficaram com roupas gastas de desempregados em uma república que não respeitavam. O Tratado de Versalhes impôs à Alemanha uma culpa de guerra e reparações que o país não podia pagar e que muitos alemães, inclusive intelectuais de esquerda, consideravam profundamente injustas. A dívida era tão esmagadora que gerou aquilo que em alemão se chamou de Dolchstoß, a punhalada pelas costas, uma conspiração que nunca existiu, mas que explicava a derrota de maneira emocionalmente satisfatória para milhões de pessoas que precisavam de um culpado. Sobre esse solo envenenado cresceu Adolf Hitler. Ele não era o único candidato. Havia outros demagogos, outros partidos, outras fantasias de grandeza nacional. Mas Hitler tinha algo que os demais não tinham. O historiador Ian Kershaw descreveu isso como a extraordinária capacidade de encarnar aquilo que os alemães queriam projetar para o exterior. Seu maior talento não era a oratória, embora fosse poderoso nisso. Era detectar e explorar a fraqueza de seus adversários. Quando os conservadores alemães pensaram que poderiam controlá-lo, que ele era útil mas manipulável, já era tarde demais. Em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. A partir daquela tarde, começou a desmantelar o Estado de Direito com uma velocidade que deixou atônitos aqueles que o subestimavam. A Gestapo, ao contrário da polícia secreta de Stalin, não precisava de uma rede massiva de informantes porque a sociedade alemã colaborava voluntariamente. Os vizinhos denunciavam os vizinhos, os colegas denunciavam os colegas. O terror se torna externo quando a ideologia o sustenta. A perseguição aos judeus avançou em etapas. Primeiro, a humilhação legal. As leis de Nuremberg de 1935 retiraram deles a cidadania alemã e proibiram os casamentos mistos. Depois, o assédio sistemático no comércio, nas profissões e na vida cotidiana. Hitler havia dito a Joseph Goebbels, nos primeiros anos, os judeus devem sair da Alemanha, sim, de toda a Europa. Mas até o final dos anos 30, a política oficial era a expulsão por exaustão, não o extermínio físico.
A noite de 9 para 10 de novembro de 1938 mudou algo na percepção pública. A Kristallnacht, a Noite dos Cristais Quebrados, foi uma onda coordenada de violência contra os judeus em toda a Alemanha e na Áustria. Sinagogas queimadas, lojas destruídas, quase 100 mortos registrados naquela noite e dezenas de milhares enviados para campos de concentração nos dias seguintes. Hermann Göring reclamou, com cínica frieza, que havia ocorrido tanta destruição material que era preciso compensar os prejuízos através dos seguros. O massacre parecia-lhe um desperdício econômico. O assassinato como categoria já não escandaliza. O que incomoda é a ineficiência. No exterior, França e Grã-Bretanha levavam quase uma década de capitulação sistemática diante de cada exigência de Hitler. A ocupação da Renânia em 1936, violando o Tratado de Versalhes, não provocou resposta. A anexação da Áustria em março de 1938 tampouco. O Acordo de Munique, em setembro daquele ano, no qual Neville Chamberlain aceitou entregar os Sudetos da Tchecoslováquia em troca da promessa de paz, foi o ponto culminante de uma estratégia baseada em um cálculo equivocado. Que Hitler tinha objetivos limitados e racionais. Winston Churchill foi um dos poucos que viu com clareza o que estava acontecendo. Pagou por isso com anos de exclusão política. Na Grã-Bretanha, era considerado um belicista perigoso, um maverick irresponsável. A imprensa, dominada por aqueles que apostavam no apaziguamento, o ignorava ou o atacava. E Chamberlain, ao retornar de Munique com aquele documento que prometia paz para o nosso tempo, foi recebido como um herói. 6 meses depois, em março de 1939, Hitler tomou o restante da Tchecoslováquia sem que ninguém tivesse acordado isso. Desta vez não havia minorias alemãs para proteger, não havia argumento étnico a invocar. Era conquista nua e crua. Somente então Chamberlain compreendeu que havia cometido um erro fundamental e estendeu garantias à Polônia. Mas faltava a peça mais sombria do tabuleiro. Em 23 de agosto de 1939, o mundo recebeu a notícia do Pacto Ribbentrop-Molotov. A Alemanha nazista e a União Soviética haviam assinado um pacto de não agressão. Duas ideologias que se proclamavam inimigas mortais haviam chegado a um acordo. Os militantes comunistas de metade da Europa ficaram desorientados e os poloneses entenderam que seu país estava condenado. O pacto continha um protocolo secreto que dividia a Europa Oriental em esferas de influência. Stalin reivindicou os estados bálticos, a metade oriental da Polônia, a Finlândia e a Bessarábia. Brindou a Hitler, que recebeu em troca a segurança de seu flanco oriental para poder atacar o oeste sem o risco de uma guerra em 2 frentes. Foi uma transação cínica de proporções históricas e ambos os homens sabiam que era provisória. Cada um planejava devorar o outro no momento oportuno. Em 1º de setembro de 1939, 1,5 milhão de soldados alemães cruzaram a fronteira polonesa. Hitler invocou no Reichstag provocações polonesas que eram fabricações. Uma das agressões polonesas havia sido protagonizada por prisioneiros de um campo de concentração alemão vestidos com uniformes poloneses, assassinados depois para que não pudessem testemunhar. O cenário foi montado para a imprensa e para a história. 2 dias depois, Grã-Bretanha e França declararam guerra à Alemanha. Começava algo para o qual o mundo ainda não possuía nem os conceitos nem a linguagem. A queda da Europa Ocidental, Blitzkrieg e o colapso da França. Em 9 de maio de 1940, era um belo dia de primavera no norte da Europa. Em Bruxelas, soldados belgas plantavam flores ao redor de seus quartéis. Em Paris, os cafés estavam cheios e as árvores do Bois de Boulogne haviam explodido em florescimento. A canção mais popular no rádio francês era J'attendrai, Esperarei, interpretada sem aparente ironia. No dia seguinte, 10 de maio, a Wehrmacht invadiu simultaneamente a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo e a França. A estratégia alemã,
O plano de Erich von Manstein, conhecido como Sichelschnitt, o corte da foice, era usada a ponto de parecer suicida no papel. Enquanto os exércitos do norte empurravam as forças aliadas em direção à Bélgica, exatamente o que o general Maurice Gamelin esperava, o grosso das divisões blindadas alemãs atravessaria a floresta das Ardenas, uma região que os franceses consideravam impenetrável para tanques. O general Huntzinger havia pedido mais reforços para aquele setor e Gamelin havia recusado. O general alemão Heinz Guderian, comandante do 19º Corpo Panzer, atravessou a fronteira luxemburguesa às 4h30 do dia 10 de maio. Seus tanques avançavam por trilhas florestais sob o dossel de faias, abetos e carvalhos que os ocultavam da aviação aliada. Cada veículo carregava uma pequena K branca pintada para identificar a pertença à força de Kleist e garantir prioridade absoluta nas estradas. A logística alemã era brutal em sua precisão. Qualquer veículo avariado era empurrado para fora da estrada sem consideração. O general Erwin Rommel, à frente da 7ª Divisão Panzer, chegou ao rio Mosa, perto de Dinant, em 13 de maio. Os guardas franceses resistiam bem. Rommel, em um veículo blindado de 8 rodas, foi avaliar pessoalmente a situação. Suas tropas não tinham obuses de fumaça, então ordenou incendiar casas na direção favorável ao vento para criar cortinas de fumaça. Ordenou que seus tanques Mark IV disparassem contra as posições francesas para cobrir a travessia com barcos de borracha. E quando os carros de combate franceses apareceram sem aviso prévio, Rommel ordenou aos seus homens, que não possuíam armas antitanque, que disparassem sinalizadores. As tripulações francesas, convencidas de que eram projéteis perfurantes, recuaram. A lenda de Rommel nasceu nessas 48 horas. Ao sul, no setor de Sedan, a situação era diferente. Os bombardeiros de mergulho Junkers 87, os Stuka, com suas trombetas de Jericó, que emitiam um uivo aterrorizante ao descer, destruíram as posições de artilharia francesa com uma precisão que os aliados não esperavam. As divisões de reservistas franceses, muitos sobreviventes da Primeira Guerra Mundial, que não queriam morrer em outra guerra que consideravam injusta, desmoronaram. Um oficial registrou que os soldados fugiam gritando que os tanques alemães já estavam do outro lado do rio quando isso ainda não havia acontecido. O comandante em chefe francês, general Gamelin, soube da ruptura na frente de Sedan apenas ao anoitecer de 13 de maio. Quando Churchill voou para Paris em 16 de maio para se reunir com o primeiro-ministro Paul Reynaud e com Gamelin no Quai d'Orsay, a cena que encontrou foi de colapso total. Os funcionários do ministério queimavam arquivos em fogueiras nos pátios. As janelas dos escritórios vomitavam papéis que o vento espalhava pelo bairro. "Onde está a reserva estratégica?" perguntou Churchill, olhando para o mapa onde uma saliência marcava a brecha alemã. Gamelin deu de ombros. "Alcune, nenhuma." Em 20 de maio, a 2ª Divisão Panzer austríaca havia alcançado Abbeville e o estuário do Somme no Canal da Mancha. O plano Sichelschnitt havia sido consumado. As forças aliadas na Bélgica, a Força Expedicionária Britânica, o primeiro exército francês, os belgas, estavam cercadas. Mais de 400.000 soldados ficaram presos na Bolsa de Dunquerque. O que veio depois? A evacuação de Dunquerque entre 26 de maio e 4 de junho, na qual 338.000 soldados atravessaram o canal em 861 embarcações de todos os tipos, desde destroyers de guerra até barcos de pesca. Foi apresentado na Grã-Bretanha como um milagre. Winston Churchill, mais honesto, disse na Câmara dos Comuns que as guerras não são vencidas com evacuações. Mas a sobrevivência do exército britânico tornou possível continuar a guerra. A França se rendeu em 22 de junho de 1940. O armistício foi assinado no mesmo vagão ferroviário da floresta de Compiègne, onde a Alemanha havia assinado sua rendição em 1918. Hitler ordenou que o vagão fosse destruído depois.
Ele queria apagar o símbolo físico da humilhação anterior. Em 6 semanas, a potência continental que havia resistido 4 anos nas trincheiras da Grande Guerra havia desmoronado. Foi, nas palavras do historiador Anthony Beevor, um milagre para o exército alemão e uma catástrofe civilizacional para a Europa. A Grã-Bretanha sozinha, a Batalha da Inglaterra e a doutrina da perseverança. A Grã-Bretanha, no verão de 1940, estava sozinha diante do regime mais poderoso e agressivo que a Europa havia produzido em séculos. A França havia caído. A União Soviética tinha um pacto com Berlim. Os Estados Unidos eram formalmente neutros e politicamente relutantes em intervir. Mussolini acabara de declarar guerra aos aliados para não ficar de fora da divisão dos espólios. O domínio nazista se estendia da Noruega até os Pirineus. Winston Churchill chegou ao número 10 de Downing Street em 10 de maio, o mesmo dia do início do ataque alemão no Ocidente, depois que Neville Chamberlain foi derrubado em uma célebre votação parlamentar na sequência do fiasco da campanha da Noruega. O discurso que Churchill proferiu diante da Câmara dos Comuns em 13 de maio continha uma frase que ressoaria durante décadas. Não tenho nada a oferecer senão sangue, esforço, lágrimas e suor. A proposta real que Churchill trazia era diferente da de qualquer líder europeu de seu tempo. Resistir indefinidamente, não buscar termos de paz, arrastar os Estados Unidos para o conflito. Em maio de 1940, enquanto os alemães cercavam as forças aliadas na Bélgica, Churchill disse ao seu filho Randolph, com a navalha de barbear ainda na mão: "Vou arrastar os Estados Unidos para a guerra." Lord Halifax, o ministro das Relações Exteriores, pressionou no gabinete de guerra para explorar uma mediação por meio de Mussolini. Churchill bloqueou esse caminho com uma clareza que alguns consideraram obstinação e outros a única decisão racional disponível. Se a Grã-Bretanha negociasse, transmitiu ele aos seus ministros, o império inteiro perderia a vontade de lutar. E, uma vez perdida essa vontade, ela não retornaria. A Batalha da Inglaterra começou em julho de 1940. A Luftwaffe, sob o comando do Marechal Hermann Göring, tentou primeiro destruir a aviação naval britânica nos canais, depois os portos e, finalmente, o Fighter Command da RAF. A fase mais perigosa chegou em agosto, quando os alemães concentraram seus ataques sobre as bases da RAF no sudeste da Inglaterra. Os pilotos da RAF, muitos deles poloneses, tchecos, canadenses e australianos, além de britânicos, voavam até 5 missões diárias. Vários morriam na primeira semana de combate antes de adquirir a experiência que aumentava as probabilidades de sobrevivência. Um erro alemão salvou a Grã-Bretanha. Em 24 de agosto, bombardeiros alemães lançaram cargas acidentalmente sobre Londres, violando uma restrição de Hitler de não atacar a capital. E Churchill ordenou represálias contra Berlim. Göring, furioso e ferido em seu orgulho, mudou o objetivo da Luftwaffe. Em vez de atacar as bases do Fighter Command, começou a bombardear Londres. O Blitz mataria mais de 43 mil civis britânicos nos meses seguintes, mas permitiu que a RAF se recuperasse e se reorganizasse. Em setembro de 1940, a Operação Leão Marinho, a invasão da Grã-Bretanha, foi adiada indefinidamente. Hitler nunca atravessou o canal. Havia algo mais em jogo naquele momento além da sobrevivência britânica. John Keegan articulou isso em sua análise. A vitória na Batalha da Inglaterra foi a primeira derrota da Alemanha nazista. Demonstrou que o regime era vulnerável. Deu tempo ao mundo para se organizar. E, crucialmente, manteve a Grã-Bretanha como plataforma a partir da qual qualquer futura contraofensiva contra a Europa ocupada seria possível. Sem essa plataforma, não há Dunkerque. Sem Dunkerque, não há exército para reconstruir. Sem esse exército, não há Normandia em 1944. Tudo depende daquele verão de 1940 e da decisão de Churchill de não negociar.
Barbarossa, o maior enfrentamento militar da história. Esta é uma guerra de extermínio, disse Hitler aos seus generais em 30 de março de 1941, 2 meses e meio antes de lançar a Operação Barbarossa. Não se tratava de uma hipérbole retórica, era uma diretriz operacional. Em 22 de junho de 1941, 3 grupos de exércitos alemães, Norte, Centro e Sul, cruzaram a fronteira soviética com 3,8 milhões de homens, 3.350 tanques e cerca de 2.700 aeronaves. Foi a maior operação militar da história da humanidade até aquela data. O grupo de exércitos norte avançava em direção a Leningrado, o centro em direção a Moscou, o sul em direção a Kiev e aos campos petrolíferos do Cáucaso. Stalin, apesar de dezenas de advertências, dos seus próprios espiões, do governo britânico, dos embaixadores americanos, inclusive de desertores alemães que atravessavam a fronteira nas horas anteriores ao ataque, recusou-se a acreditar que Hitler romperia o pacto. Ordenou que não se provocassem os alemães. Quando o ataque começou, a aviação soviética foi destruída no solo. 225 aeródromos foram atacados nas primeiras horas. Mais de 1.200 aviões soviéticos foram destruídos no primeiro dia, a maior parte sem sequer ter decolado. Os soldados do Exército Vermelho encontraram-se em um caos organizacional de dimensões catastróficas. As purgas de Stalin, em 1937 e 1938, haviam eliminado 3 de cada 5 marechais, 13 de 15 generais de exército, 50 de 57 generais de corpo. Os jovens oficiais que os substituíam sabiam que qualquer iniciativa própria, mesmo diante de uma emergência evidente, poderia ser interpretada como deslealdade e custar-lhes a vida. Stalin havia ordenado que a rendição constituía traição. As famílias dos soldados capturados eram presas. Render-se era, em muitos casos, escolher entre 2 mortes. Nas primeiras semanas, os desastres acumularam-se com uma velocidade que paralisava a compreensão. Na Batalha de Kiev, concluída em setembro de 1941, o Grupo de Exércitos Sul capturou mais de 665 mil soldados soviéticos. Na Batalha de Briansk e Vyazma, entre outubro e novembro, outros 663 mil. Os números eram tão grandes que os alemães não possuíam instalações para abrigar tantos prisioneiros. Eles começaram a morrer de fome, frio e doenças nos campos ao ar livre. No inverno de 1941 a 1942, mais de 2 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos morreram nas mãos dos alemães, em uma política que o historiador Christian Streit documentou como um extermínio deliberado por meio da fome. Mas o Exército Vermelho, apesar de tudo, não entrou em colapso. Houve fatores que os planejadores alemães não haviam calculado corretamente. O território soviético era vasto além de qualquer escala de referência europeia. Os suprimentos alemães estendiam-se por linhas de comunicação cada vez mais longas. As ferrovias soviéticas possuíam uma bitola diferente da europeia, o que complicava a logística. E o inverno russo de 1941 chegou com temperaturas de menos 40 graus Celsius para tropas alemãs que não tinham equipamento adequado porque Hitler havia prometido que a campanha estaria terminada antes do outono. Em 5 de dezembro de 1941, o general Georgy Zhukov lançou a contraofensiva soviética diante de Moscou com mais de 1 milhão de homens recém-equipados, muitos trazidos da Sibéria, soldados acostumados ao frio extremo, equipados com trenós, com botas Valenque de feltro e com uniformes de inverno brancos. As divisões alemãs diante da capital, exaustas e congeladas, recuaram. Pela primeira vez na guerra, a Wehrmacht estava em retirada. Era o início de algo diferente. A Frente Oriental se tornaria, entre 1941 e 1945, o teatro de operações mais longo, mais destrutivo e mais mortal da história humana.
Seus combates consumiriam mais vidas do que todas as outras frentes combinadas e definiriam o desfecho de toda a guerra. O Holocausto, a industrialização do assassinato. Vasily Grossman, o jornalista e romancista soviético que acompanhou o Exército Vermelho desde Moscou até Berlim, encontrou a distinção central, o que ele chamou de o Holocausto por balas e o Holocausto por gás. Os dois braços da mesma máquina. Quando começou a Operação Barbarossa, 4 unidades especiais das SS, os Einsatzgruppen, com um total de aproximadamente 3.000 homens, seguiram os grupos de exércitos em direção ao território soviético. Mas a verdadeira dimensão do aparato assassino era maior. 11.000 homens da Ordnungspolizei, Polícia de Ordem, atuavam em ondas atrás das tropas como uma segunda força. Brigadas de cavalaria das SS e outros grupos da Waffen-SS completavam o quadro. As instruções de Reinhard Heydrich, o lugar-tenente de Heinrich Himmler, eram formalmente mais restritivas do que aquilo que ocorreu na prática. Os Einsatzgruppen deveriam liquidar os funcionários do Partido Comunista, os comissários e os judeus em posições do partido e do Estado. Mas a lógica do terror possui sua própria gravitação. O que começou com homens adultos em posições de poder expandiu-se em semanas para todos os homens judeus em idade militar, depois para todos os homens judeus sem distinção de idade e finalmente para mulheres e crianças. Em 15 de agosto de 1941, Himmler assistiu pessoalmente à execução de 100 judeus perto de Minsk, espetáculo que havia organizado a seu próprio pedido. Ele não conseguiu assistir. Depois falou com o Obergruppenführer Erich von dem Bach-Zelewski, que observou que apenas 100 haviam sido fuzilados naquele dia. Ele apontou para os olhos dos homens do comando e disse a Himmler: "Que tipo de seguidores estamos formando?" Bach-Zelewski, que sofria de pesadelos e dores crônicas no estômago, foi enviado para se recuperar em um sanatório. Himmler, sensível ao efeito psicológico sobre seus executores, buscou métodos mais eficientes. Foi testado o uso de explosivos, um desastre caótico. Depois, foram experimentados caminhões de gás com monóxido de carbono proveniente do escapamento. Em seguida, em setembro de 1941, em Auschwitz-Birkenau, o Zyklon B, um inseticida desenvolvido pelo consórcio químico IG Farben, foi utilizado pela primeira vez em prisioneiros soviéticos e poloneses. O teste foi considerado bem-sucedido. Até o final de 1942, os Einsatzgruppen, os batalhões de polícia e as unidades de combate aos partisãs haviam matado mais de 1,35 milhão de pessoas, a imensa maioria judeus. O passo seguinte foi a formalização burocrática do extermínio total. Em 20 de janeiro de 1942, em uma vila às margens do lago Wannsee, nos arredores de Berlim, 15 altos funcionários nazistas reuniram-se durante aproximadamente 90 minutos. A conferência, presidida por Heydrich e organizada por Adolf Eichmann, coordenou a implementação da solução final da questão judaica na Europa. Os documentos sobreviventes, apenas um protocolo do Ministério das Relações Exteriores, enumeram 11 milhões de judeus europeus como alvo. Representantes de diferentes ministérios e estruturas de ocupação discutiram com calma burocrática a logística do assassinato em massa industrial. Os campos de extermínio já estavam funcionando ou em construção quando Wannsee ocorreu. Chelmno havia começado a operar em dezembro de 1941. Belzec, Treblinka e Sobibor abriram em 1942. Treblinka, no leste da Polônia ocupada, não tinha seleção médica, não tinha fábricas, não tinha nenhum propósito além do assassinato imediato. Aqueles que chegavam de trem eram levados diretamente às câmaras de gás. O período entre a descida do trem e a morte raramente ultrapassava 2 horas. Auschwitz-Birkenau, a sudoeste de Cracóvia, foi o maior centro.
O Zyklon B era introduzido por orifícios no teto das câmaras. Depois do assassinato, os prisioneiros do Sonderkommando, judeus obrigados a realizar esse trabalho sob ameaça de morte imediata, retiravam os corpos, extraíam as obturações de ouro e o cabelo, que era utilizado industrialmente. Alguns corpos forneciam matérias-primas para sabão no Instituto Médico Anatômico de Danzig. O professor Rudolf Spanner documentou o processo. O número total de judeus assassinados no Holocausto é de aproximadamente 5,4 a 6 milhões. 100 mil ciganos foram assassinados nas mesmas instalações. 120 mil ou mais pessoas com deficiência mental ou física haviam sido exterminadas anteriormente, no programa T4, que foi precisamente o laboratório técnico e burocrático sobre o qual se construiu a maquinaria dos campos. Vasily Grossman, que entrou em Treblinka em 1944 e em Auschwitz em 1945 com o Exército Vermelho, escreveu: "É dever do escritor contar esta coisa terrível." E acrescentou algo que nenhum estatístico poderia capturar. Em sua opinião, o dever dos sobreviventes era reconhecer nos milhões de fantasmas das valas comuns indivíduos, e não categorias desumanizadas, porque essa desumanização era precisamente aquilo que os perpetradores haviam buscado alcançar. O Holocausto não foi uma consequência lateral da guerra. Foi central para a ideologia que a desencadeou. Sem Hitler, não há Segunda Guerra Mundial. E sem a Segunda Guerra Mundial como cobertura, Hitler assinou sua ordem de eutanásia com data retroativa a 1º de setembro de 1939, o dia da invasão da Polônia, precisamente para utilizar a guerra como desculpa. O extermínio industrializado não teria sido possível. Pearl Harbor e a Guerra no Pacífico, quando o mundo se tornou um campo de batalha. Em 7 de dezembro de 1941, às 7h53, o comandante Mitsuo Fuchida pronunciou as palavras código Tora, Tora, Tora. Tigre, 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 a partir de seu bombardeiro que sobrevoava Pearl Harbor. Isso significava que a surpresa havia sido total. A Força Naval Japonesa, composta por 6 porta-aviões e 183 aviões na primeira onda, destruiu ou danificou 8 encouraçados americanos, 188 aviões e deixou 2.402 mortos no ataque. O almirante Isoroku Yamamoto, que havia planejado a operação, escreveu em seu diário naquela noite: "Temo que tenhamos apenas despertado um gigante adormecido." Ele tinha razão. O Japão Imperial havia passado a década anterior construindo um vasto império na Ásia Oriental. A invasão da Manchúria em 1931, que alguns historiadores asiáticos consideram o verdadeiro início da Segunda Guerra Mundial, foi o primeiro passo. A guerra contra a China, iniciada formalmente em 1937, após o incidente da Ponte Marco Polo, produziu atrocidades em uma escala que, naquela época, poucas pessoas no Ocidente conheciam. Em Nanquim, entre dezembro de 1937 e janeiro de 1938, unidades do Exército Imperial Japonês assassinaram entre 40.000 e 300.000 civis e soldados chineses rendidos em 6 semanas. Os números continuam sendo disputados pela historiografia japonesa, mas os testemunhos de testemunhas estrangeiras presentes na cidade, incluindo diplomatas alemães e empresários ocidentais, não deixam dúvidas sobre a dimensão e a natureza dos crimes. A estratégia japonesa em dezembro de 1941 era ao mesmo tempo brilhante e fundamentalmente defeituosa. Yamamoto entendia que o Japão não poderia vencer uma guerra prolongada contra os Estados Unidos. A única oportunidade era atacar com tanta força e tão rapidamente que Washington aceitasse uma paz negociada que reconhecesse o domínio japonês no Pacífico Ocidental. O almirante havia vivido nos Estados Unidos, estudado em Harvard e conhecia a capacidade industrial americana melhor do que qualquer outro oficial da Marinha Imperial. O que ele não calculou
O que ninguém calculou em Tóquio foi a natureza da resposta política norte-americana. O discurso de Franklin Delano Roosevelt perante o Congresso no dia seguinte foi tão breve quanto devastador. Ontem, 7 de dezembro de 1941, uma data que viverá na infâmia, os Estados Unidos da América foram atacados deliberada e repentinamente pelas forças navais e aéreas do Império do Japão. O Congresso declarou guerra em poucas horas. 4 dias depois, Hitler declarou guerra aos Estados Unidos, libertando Roosevelt das limitações políticas que o impediam de intervir na Europa. Foi o erro estratégico mais caro que Hitler cometeu na guerra, e ele o cometeu voluntariamente. A campanha no Pacífico entre 1942 e 1945 foi uma guerra anfíbia sem precedentes em escala e ferocidade. Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa. Cada ilha, um massacre. Os japoneses não se rendiam. Seus valores militares e seu doutrinamento consideravam a rendição uma desonra insuperável. Em Guadalcanal, entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943, os japoneses perderam aproximadamente 24 mil mortos de um total de 36 mil na ilha. Os americanos perderam cerca de 7 mil, proporções que se repetiriam. A Batalha de Midway, de 4 a 7 de junho de 1942, foi o ponto de virada no Pacífico. Os criptógrafos americanos haviam decifrado os códigos japoneses e conheciam o objetivo do ataque. Em 4 minutos de ataques em mergulho, aviões da Marinha Americana afundaram 4 porta-aviões japoneses, Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, juntamente com a maioria de seus pilotos mais experientes. O Japão perdeu naquela semana uma capacidade aeronaval que não conseguiu repor. A guerra no Pacífico mudou de direção. Nas Filipinas, na península de Bataan, mais de 75 mil soldados americanos e filipinos capturados em abril de 1942 foram forçados a marchar mais de 100 quilômetros sob um calor de 38 graus. Sem água, sem comida, com guardas que matavam os retardatários com baionetas. A Marcha da Morte de Bataan matou entre 5 mil e 18 mil filipinos e entre 500 e 650 americanos. Para os soldados americanos, que haviam crescido acreditando na invulnerabilidade de seu país, foi uma revelação brutal. À frente do norte da África e a Guerra dos Desertos, enquanto a Europa ardia, enquanto a União Soviética sangrava, enquanto o Pacífico era palco de uma guerra naval sem precedentes, o deserto do norte da África tornou-se outro teatro de operações que, embora menor em termos de baixas totais, foi estrategicamente decisivo. A Itália havia declarado guerra à Grã-Bretanha e à França em 10 de junho de 1940, calculando que faltava pouco para que ambas entrassem em colapso definitivo. Mussolini queria a sua parte do espólio, mas o exército italiano na Líbia demonstrou ser um adversário muito mais fraco do que o esperado. A Operação Bússola, lançada pelo general Richard O'Connor em dezembro de 1940 com a 7ª Divisão Blindada Britânica, os famosos Ratos do Deserto, destruiu virtualmente o 10º Exército Italiano em 2 meses. Mais de 130 mil prisioneiros foram capturados. Hitler teve de intervir. Em fevereiro de 1941, chegou a Trípoli o Afrika Korps, sob o comando do Generalleutnant Erwin Rommel, o mesmo general que havia atravessado o rio Mosa na França 9 meses antes. Rommel transformou a guerra no deserto. Em 2 dias ele havia contra-atacado, quando se esperava que levasse semanas para se organizar. Seu estilo de comando, avançar pessoalmente com as tropas da linha de frente, avaliar o terreno diretamente, tomar decisões no campo de batalha, desconcertava seus superiores alemães tanto quanto os britânicos. A troca de territórios no norte da África, a Cirenaica, que mudava de mãos 2, 3 vezes, culminou com a queda de Tobruk em junho de 1942, uma das humilhações mais graves para a Grã-Bretanha durante toda a guerra.
33 mil soldados, incluindo a guarnição sul-africana, renderam-se. Churchill recebeu a notícia enquanto estava reunido com Roosevelt na Casa Branca. Um general americano que estava presente ofereceu imediatamente o envio de tanques Sherman para o Egito. Rommel foi promovido a General Feldmarschall. Tinha 49 anos, mas El Alamein, em outubro de 1942, foi diferente. O general Bernard Montgomery havia reorganizado o 8º Exército Britânico com uma meticulosidade quase obsessiva. Ataques noturnos, engenharia de vanguarda para abrir brechas nos campos minados, superioridade aérea estabelecida antes de comprometer a infantaria. Em 12 dias de combate, o Afrika Korps foi definitivamente destruído. Rommel, doente e na Alemanha durante parte da batalha, retornou tarde demais. O desembarque aliado no norte da África, Operação Tocha, em 8 de novembro de 1942, abriu uma segunda frente. Na Tunísia, pela primeira vez, soldados americanos enfrentaram seriamente a Wehrmacht. A primeira experiência foi traumática. Em Kasserine, em fevereiro de 1943, as divisões americanas inexperientes sofreram uma derrota severa, mas aprenderam rapidamente. Em maio de 1943, mais de 250 mil soldados alemães e italianos renderam-se na Tunísia. Foi a maior capitulação do eixo desde Stalingrado 3 meses antes. O norte da África também foi o campo onde as alianças desenvolveram o seu pragmatismo mais implacável. Os Estados Unidos fizeram um acordo com o almirante Jean-François Darlan, um colaboracionista de Vichy, para facilitar o desembarque. A indignação moral foi considerável. Darlan foi assassinado em 24 de dezembro de 1942 por um jovem monarquista francês com ligações com o SOE britânico. Os detalhes do complô nunca foram totalmente esclarecidos, e o problema ficou sem solução, mas também sem um mártir incômodo. A guerra na África vista de hoje cumpriu uma função estratégica crucial. Treinou os exércitos aliados, especialmente o americano, para enfrentar a Wehrmacht. Sem esse treinamento, o desembarque na Normandia teria sido outro tipo de catástrofe. Stalingrado, o ponto de virada. Em 21 de novembro de 1942, o general Friedrich Paulus e seu chefe de Estado-Maior voaram nos 2 últimos Fieseler Storch, de que dispunham para se afastar do cerco que se fechava ao redor do 6º Exército Alemão em Stalingrado. A Operação Soviética Urano, um duplo envolvimento maciço coordenado pelo Marechal Alexandre Vassilevski, havia fechado o cerco sobre mais de 290 mil homens na margem do Volga. Hitler, ao saber onde Paulus estava, acusou-o de abandonar suas tropas e ordenou que retornasse ao fronte. Paulus obedeceu. Hermann Göring garantiu ao Führer que a Luftwaffe poderia abastecer o 6º Exército por via aérea. Seus próprios oficiais de transporte haviam lhe dito que o máximo possível era de 350 toneladas diárias, e apenas durante um curto período. O 6º Exército precisava de 700 toneladas. Göring prometeu 500. A promessa era falsa. Assim selou o destino de 250 mil homens. O Kessel, a caldeira, que cercava Stalingrado, tinha a forma de um crânio esmagado, a testa na cidade, o restante na estepe, 60 quilômetros de comprimento por 40 de largura. Os soldados alemães o chamavam com amargo humor de a fortaleza sem teto. As rações, que já eram insuficientes antes do cerco, foram reduzidas drasticamente. Os homens passavam o dia cavando trincheiras em terra congelada, incapazes de colocar os dedos inchados pelo congelamento dentro das proteções dos gatilhos. O médico legista Hans Girgensson, enviado de avião para o interior do Kessel em dezembro de 1942 para investigar o aumento das mortes, realizou 50 autópsias. Sua conclusão foi aterradora. Os soldados morriam de fome a uma velocidade muito maior do que o esperado em condições normais de inanição. O estresse crônico, o frio extremo, a falta de sono e a desnutrição prolongada interagiam destruindo o metabolismo. O organismo consumia suas reservas com uma rapidez que não permitia nenhuma recuperação, mesmo com a ingestão mínima de alimentos.
Nas tendas dos hospitais de campanha, o sangue das feridas abertas congelava antes que os cirurgiões pudessem suturá-las. Os membros gangrenados pelo congelamento eram amputados sem anestesia. Já não havia mais, com serra ou com alicates nos dedos. O soldado alemão sofre e morre com uma coragem sem queixas, escreveu o capelão da 305ª Divisão de Infantaria. Até mesmo os amputados estão serenos. Na véspera de Natal de 1942, nos bunkers sob a neve, os soldados cantaram Stille Nacht, Heilige Nacht. Muitos choraram pensando em suas famílias. Mas essa generosidade emocional não se estendia aos prisioneiros soviéticos mantidos em 2 campos dentro do Kessel. Privados de toda a comida para não reduzir as rações alemãs, os poucos sobreviventes haviam chegado a comer os corpos de seus companheiros mortos. Em 8 de janeiro de 1943, a Frente do Don enviou 2 emissários sob bandeira branca para oferecer termos de rendição a Paulus. Eles foram rejeitados, provavelmente por ordem de seu chefe de Estado-Maior. Em 10 de janeiro começou a Operação Ring. 47 divisões soviéticas com 300 aviões atacaram o perímetro. Os corvos voavam em círculos e desciam para arrancar os olhos tanto dos mortos quanto dos agonizantes. Em 31 de janeiro de 1943, os soldados do Exército Vermelho entraram no porão do edifício dos armazéns Univermag, na Praça Vermelha de Stalingrado. Paulus, exausto, com um tique nervoso na bochecha esquerda, psicologicamente destruído, rendeu-se aos soviéticos. Hitler havia o promovido a Generalfeldmarschall no dia anterior, em uma mensagem codificada para que cometesse suicídio. Nenhum marechal de campo alemão havia se rendido antes. Paulus não lhe deu essa satisfação. Em 2 de fevereiro, o general Strecker rendeu os últimos restos do 11º Corpo no norte de Stalingrado. O Exército Vermelho descobriu que tinha 91.000 prisioneiros em suas mãos, muitos mais do que o esperado. Por falta de preparação, muitos morreram de fome e doenças antes que qualquer assistência chegasse. Quase metade dos 91.000 havia morrido até a primavera. As baixas soviéticas totais em toda a campanha de Stalingrado chegaram a 1,1 milhão, dos quais quase meio milhão foram mortos. O eixo, Alemanha, Romênia, Itália, Hungria, perdeu mais de meio milhão entre mortos e capturados. Na Alemanha, as rádios foram instruídas a transmitir música solene. Goebbels tentou construir um mito heróico. Morreram para que a Alemanha vivesse. Mas a notícia dos 91.000 capturados já circulava através da BBC nos lares alemães que possuíam rádios clandestinas. O choque foi definitivo. Apenas os fanáticos convictos continuavam acreditando que a guerra poderia ser vencida. Stalingrado foi o primeiro grande momento em que a ilusão alemã de invencibilidade foi destruída sem possibilidade de reconstrução. A Frente Oriental, que até então parecia uma questão resolvida, revelou sua verdadeira natureza, uma luta de civilizações que iria durar até o último homem. A queda do fascismo italiano e a campanha da Itália. Em 10 de julho de 1943, forças aliadas, americanas, britânicas, canadenses, desembarcaram na Sicília na maior operação anfíbia realizada até aquela data no teatro europeu. A ilha caiu em 38 dias. Foi uma vitória. Mas uma vitória que revelou as disfunções aliadas com uma clareza inquietante. A rivalidade entre o general George Patton e Bernard Montgomery consumiu energias que deveriam ter sido destinadas a cortar as linhas de retirada alemãs. Em Roma, a derrota siciliana precipitou o golpe de Estado que Mussolini não esperava. Na noite de 25 de julho, o Grande Conselho Fascista votou sua destituição por 19 votos contra 8. Mussolini foi preso ao sair do encontro com o rei Vítor Emanuel III e enviado para uma vila em Gran Sasso, nos Apeninos. Hitler, ao tomar conhecimento, recusou-se a acreditar na notícia num primeiro momento. Depois, ficou furioso. Em 8 de setembro de 1943, o Marechal Pietro Badoglio anunciou o armistício com os aliados.
Antes que os italianos pudessem agir em coordenação com os aliados para assegurar pontos-chave às divisões alemãs na Itália, que Hitler havia reforçado prevendo esse cenário, desarmaram o exército italiano e ocuparam o país. Em Roma, a ordem alemã foi executada em poucas horas. Os soldados italianos que resistiram foram fuzilados. O Marechal Badoglio e o rei fugiram para o sul. O SS Hauptsturmführer Otto Skorzeny executou em 12 de setembro uma espetacular operação de resgate. Seus planadores aterrissaram no pico do Gran Sasso, libertaram Mussolini e o transportaram até Hitler. O Duce, envelhecido, abatido, sem vontade própria, foi instalado como chefe da República Social Italiana, um estado fantoche do norte da Itália. Mussolini governou os últimos 2 anos de sua vida como prisioneiro de seus próprios aliados. A campanha italiana transformou-se em um pesadelo de terreno acidentado e de uma tenaz resistência alemã. O general Albert Kesselring demonstrou ser um dos mestres da guerra defensiva do século XX. A linha Gustav, que atravessava a Itália de costa a costa, deteve o avanço aliado durante meses. A Batalha de Monte Cassino, o mosteiro beneditino do século VI que dominava a única passagem viável, prolongou-se de janeiro a maio de 1944, com 4 ataques e dezenas de milhares de baixas. O bombardeio aliado que destruiu o mosteiro em 15 de fevereiro de 1944 foi um erro tático que reforçou a posição defensiva alemã, que utilizou os escombros como material de trincheira superior. A Itália serviu à estratégia aliada como aquilo que Churchill chamou de o ventre mole da Europa. O conceito nunca foi tão mole na realidade quanto na metáfora, mas obrigou Hitler a manter 22 divisões na Itália, que de outra forma teriam estado disponíveis no leste ou na Normandia. De dia. A operação mais complexa da história militar. Em 5 de junho de 1944, o general Dwight D. Eisenhower escreveu à mão uma mensagem que nunca foi enviada. Era uma carta assumindo a responsabilidade total pelo fracasso da operação que começaria dentro de poucas horas. Nossos desembarques na área de Cherbourg-Le Havre não conseguiram manter uma posição satisfatória e retirei as tropas, dizia. Minha decisão de atacar neste momento e neste local foi baseada nas melhores informações disponíveis. As tropas, a aviação e a marinha fizeram tudo o que a coragem e a dedicação ao dever poderiam fazer. Se houver alguma culpa ou erro na tentativa, é somente meu. A carta permaneceu em seu bolso. A operação foi um sucesso. A Operação Overlord, o desembarque na Normandia de 6 de junho de 1944, foi a operação mais complexa da história militar até aquela data. Envolveu a participação de 156 mil soldados nas praias no primeiro dia, 11.590 aviões, 6.080 deles de combate, e quase 7.000 embarcações de todos os tipos. O planejamento levou quase 2 anos. O engano, a Operação Bodyguard, criada para convencer os alemães de que o verdadeiro desembarque seria no Passo de Calais, foi uma obra-prima de inteligência e desinformação que envolveu agentes duplos, exércitos fantasmas e transmissões de rádio falsas. Na madrugada de 6 de junho, em total escuridão, aviões de transporte C-47 lançaram os paraquedistas da 82ª e da 101ª Divisões Aerotransportadas Americanas no interior da Normandia. Eles deveriam capturar pontes, estradas importantes e o extremo ocidental da cabeça de praia. Muitos caíram em áreas erradas, espalhados por 100 quilômetros quadrados. Mas essa mesma dispersão desorientou os defensores alemães, que não conseguiam identificar o padrão do ataque. Às 6h30 começou o assalto anfíbio. 5 praias, 5 exércitos e corpos nacionais diferentes. Utah e Omaha, os americanos. Sword, Juno e Gold, os britânicos e canadenses. Utah foi relativamente tranquila. Omaha foi um inferno. As divisões de infantaria americanas que atacavam Omaha enfrentaram uma calamidade acumulada. As embarcações de desembarque chegaram na direção errada devido às correntes.
Os tanques DD Duplex Drive, projetados para flutuar, afundaram quase todos antes de alcançar a costa. Dos 29 lançados ao mar, apenas 2 chegaram à praia. Os aviões B-24 que deveriam bombardear as posições alemãs lançaram suas bombas tarde demais no interior. As equipes de sapadores navais que deveriam desativar os obstáculos na água foram varridas pelas metralhadoras MG-42. Na primeira hora, a primeira divisão de infantaria americana sofreu mais de 50% de baixas nas primeiras ondas. Os corpos dos mortos flutuavam entre os soldados que tentavam avançar. O general Omar Bradley considerou seriamente abandonar a praia e desviar as próximas ondas para Utah. Mas os homens avançaram. Indivíduos, pequenos grupos, sargentos e capitães sem um plano operacional, agindo por impulso ou por desespero, começaram a escalar os penhascos ou a encontrar saídas pelos lados da praia. Ao final do dia, os americanos haviam estabelecido uma posição em Omaha, precária e sangrenta, mas uma posição, afinal. Ao mesmo tempo, o marechal de campo Erwin Rommel, que comandava as defesas costeiras, estava na Alemanha comemorando o aniversário de sua esposa. Ele havia previsto que o desembarque não aconteceria naquele dia devido ao mau tempo. Hitler dormia em Berchtesgaden e seus assistentes não ousaram acordá-lo. As 2 divisões Panzer que poderiam ter chegado às praias em poucas horas permaneceram inativas porque ninguém tinha autoridade para movê-las sem a ordem do Führer. Foi um dos erros mais caros do eixo em toda a guerra. Ao anoitecer de 6 de junho de 1944, 156.115 soldados aliados estavam em solo francês. As baixas totais do primeiro dia foram de aproximadamente 10.000, dos quais 4.414 foram mortos confirmados. O número exato continua sendo objeto de debate. A libertação da Europa Ocidental havia começado. Bagration e a destruição do centro do exército alemão. Enquanto os aliados consolidavam suas cabeças de praia na Normandia, em junho de 1944, na frente oriental ocorria algo que eclipsava todo o restante em escala absoluta. Em 23 de junho de 1944, o Exército Vermelho lançou a Operação Bagration, nomeada em homenagem ao general georgiano do século XIX, Piotr Bagration, morto em Borodino, contra o grupo de exército centro-alemão. A operação foi planejada pelo marechal Alexandr Vassilevski e coordenada com ataques simultâneos no sul. Participaram 2,4 milhões de soldados soviéticos, 5.200 tanques e 5.300 aviões. 4 exércitos alemães, totalizando cerca de 800.000 homens, estavam no alvo. Em 12 dias, o grupo de exército centro foi destruído. 28 divisões alemãs foram aniquiladas ou capturadas. As baixas alemãs totais nos 2 meses da operação superaram os 400.000 mortos e feridos, com entre 150.000 e 200.000 capturados. Foi a maior derrota militar da Alemanha em toda a guerra, maior que Stalingrado em termos de destruição de divisões operacionais. Em 17 de julho de 1944, colunas de prisioneiros alemães foram desfiladas pelas ruas de Moscou. 57.000 homens marcharam durante horas. As moscovitas que os observavam haviam perdido maridos, filhos e pais na guerra. Houve insultos e projéteis lançados a partir das calçadas. Mas também, segundo algumas testemunhas, momentos de compaixão. Mulheres que jogavam pão aos prisioneiros. A ofensiva de verão soviética de 1944 avançou mais de 500 quilômetros para oeste, levando o Exército Vermelho até as fronteiras da Polônia Oriental. Varsóvia ficava ao alcance, e em Varsóvia, em 1º de agosto de 1944, o Exército Nacional Polonês lançou o Levante de Varsóvia. O cálculo político dos líderes do Levante, que dependiam do governo polonês no exílio em Londres, era libertar a capital antes da chegada dos soviéticos,
para estabelecer uma posição política que lhes permitisse negociar. O Exército Vermelho, que estava a 80 quilômetros de distância, parou. Stalin não estava interessado em uma Polônia independente. Rejeitou o pedido britânico e americano para permitir que aviões aliados com suprimentos pousassem em aeródromos soviéticos para abastecer o levante pelo ar. Durante 2 meses, os poloneses lutaram casa por casa em Varsóvia com armamento insuficiente, sem apoio externo, sob bombardeios alemães sistemáticos. As SS do general Bach-Zelewski reduziram bairros inteiros a escombros. Em 2 de outubro de 1944, o general Tadeusz Bohr-Komorowski assinou a rendição. Os alemães deportaram o restante da população civil e depois destruíram metodicamente 85% da cidade, edifício por edifício, como represália. Quando as tropas soviéticas entraram em Varsóvia em janeiro de 1945, encontraram apenas ruínas. As Ardenas e o colapso final da Alemanha. Em 16 de dezembro de 1944, às 5h30, a maior concentração de artilharia alemã desde o início da guerra abriu fogo contra as linhas americanas nas Ardenas belgas. 2 milhões de projéteis nas primeiras horas. Na neblina e na neve daquela madrugada de inverno, 3 exércitos alemães, incluindo o 6º Exército Panzer SS, sob o comando do Oberstgruppenführer Sepp Dietrich, avançaram sobre o setor americano mais frágil, mantido por 8 divisões que não esperavam nenhum ataque de grande escala. Hitler apostava tudo nessa ofensiva, que ele chamava de Wacht am Rhein, guarda no Reno, com o objetivo de chegar a Antuérpia e cortar as linhas de abastecimento aliadas, obrigando a Grã-Bretanha e os Estados Unidos a uma negociação. Era um cálculo desesperado. Os recursos consumidos nessa operação, 600 tanques, 1.900 aviões, 500 milhões de litros de combustível que a Alemanha não poderia repor, eram os últimos recursos estratégicos do Reich. A Batalha das Ardenas causou as maiores baixas americanas em qualquer campanha da guerra. 75 mil feridos, 8 mil mortos, 21 mil capturados nas primeiras semanas. Em Malmedy, soldados alemães da 1ª Divisão Panzer SS massacraram 84 prisioneiros de guerra americanos em 17 de dezembro. A notícia se espalhou por toda a frente aliada com um efeito contrário ao que os nazistas desejavam. Fortaleceu a resistência. A 101ª Divisão Aerotransportada Americana, cercada em Bastogne, um importante entroncamento de estradas, resistiu ao cerco sob o comando do general Anthony McAuliffe. Quando os alemães enviaram um ultimato exigindo a rendição, McAuliffe respondeu com uma única palavra: nuts. Algo como vão se ferrar. Os alemães precisaram de um intérprete para entender que aquilo era uma recusa. O tempo melhorou em 23 de dezembro. 800 aviões de transporte lançaram suprimentos sobre Bastogne e os caças aliados começaram a castigar as colunas alemãs nas estradas. O general George Patton, em um movimento que seus próprios oficiais consideraram impossível, girou o 3º Exército 90 graus em direção ao norte em 48 horas e abriu um corredor até Bastogne em 26 de dezembro. Em meados de janeiro de 1945, a saliência alemã na frente, o Bulge, que deu nome à batalha, havia sido eliminada. A Alemanha havia perdido seu último recurso ofensivo. O caminho para o Reno estava aberto. Em 22 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho atravessou o Vístula e iniciou a ofensiva mais poderosa da guerra com 5 frentes e mais de 2,2 milhões de soldados. Em 10 dias chegaram ao Oder, a apenas 60 quilômetros de Berlim. O Reich, que Hitler havia prometido que duraria 1000 anos, tinha seus dias contados. Em Berlim, Hitler vivia no bunker subterrâneo sob a chancelaria. Suas últimas semanas foram um delírio de movimentos de divisões que já não existiam, de ordens que ninguém obedecia ou que ninguém era capaz de cumprir. Quando os comandantes das SS lhe informavam a realidade, ele explodia em fúria contra a traição de seus generais,
de seu povo, de todos menos de si mesmo. Em 30 de abril de 1945, com os soldados soviéticos a poucas quadras do bunker, Adolf Hitler deu um tiro na própria têmpora direita. Tinha 56 anos. Eva Braun, com quem ele havia se casado na noite anterior, em uma cerimônia burocrática de 20 minutos, tomou cianeto. Os corpos foram queimados no jardim da chancelaria conforme instruções expressas de Hitler, que não queria repetir o destino de Mussolini, pendurado pelos pés em um posto de gasolina em Milão 3 dias antes. Em 8 de maio de 1945, o general Feldmarschall Wilhelm Keitel assinou a rendição incondicional da Alemanha diante de representantes soviéticos, americanos, britânicos e franceses. A guerra na Europa havia terminado. A guerra no leste asiático. O colapso do Japão. No início de 1945, o Império Japonês ainda controlava, no papel, vastas extensões da Ásia Oriental e do Pacífico. Na realidade, a sua posição era insustentável. A Marinha Imperial havia sido destruída. A sua aviação não tinha pilotos com experiência. As suas linhas de abastecimento, estendidas por milhares de quilômetros de oceano, eram sistematicamente interceptadas pelos submarinos americanos. A resposta japonesa foi o surgimento do kamikaze, o vento divino, nome retirado do tufão que destruiu a frota mongol que tentou invadir o Japão no século XIII. Desde outubro de 1944, pilotos voluntários, em muitos casos jovens de 18 ou 20 anos, universitários com pouquíssimas horas de voo, lançavam-se em aviões carregados de explosivos contra os navios aliados. Em Okinawa, entre abril e junho de 1945, os ataques kamikaze afundaram 36 navios e danificaram outros 368, matando 4.900 marinheiros americanos. Iwo Jima, fevereiro a março de 1945, uma ilha vulcânica de 21 quilômetros quadrados, 70 mil soldados americanos contra 21 mil japoneses, entrincheirados numa rede de túneis e bunkers que nenhum bombardeamento anterior havia conseguido destruir. A batalha durou 36 dias. Os americanos perderam 6.821 mortos e 19.217 feridos. Dos 21 mil defensores japoneses, 216 foram capturados com vida. Os restantes morreram em combate, nos túneis desmoronados ou em suicídios. A fotografia do cabo Joe Rosenthal, 6 fuzileiros navais levantando a bandeira americana sobre o Monte Suribachi em 23 de fevereiro, tornou-se uma das imagens mais reproduzidas do século XX. Foi tirada durante um segundo hasteamento da bandeira. O primeiro era menor, mas capturou algo real sobre o custo daquela guerra no Pacífico. A menor vitória conquistada ao preço mais alto. Okinawa, o arquipélago mais próximo das ilhas principais japonesas, foi a última grande batalha do Pacífico. Começou em 1º de abril de 1945, com o maior desembarque anfíbio daquela guerra. 60 mil soldados americanos no primeiro dia, contra uma guarnição japonesa de 77 mil homens, além de milícias compostas por 39 mil civis armados. A batalha durou 82 dias. Os americanos sofreram 12.520 mortos e 36.631 feridos. Os japoneses perderam entre 77 mil e 110 mil militares mortos. O número de civis mortos nos combates, no fogo cruzado e nos suicídios induzidos pela propaganda japonesa, que prometia massacres americanos, varia entre 42 mil e 150 mil. Estava claro o que significaria a invasão das ilhas principais. As estimativas americanas para a Operação Olímpico, o assalto à ilha de Kyushu, previsto para novembro de 1945, calculavam entre 250 mil e 1 milhão de baixas americanas. As perdas japonesas seriam incomensuravelmente maiores.
Em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, o diretor do projeto Manhattan, Julius Robert Oppenheimer, testemunhou a primeira detonação nuclear da história no local chamado Trinity. A explosão equivaleu a 20 quilotoneladas de TNT. Oppenheimer, segundo testemunhas, murmurou em sânscrito: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." Em 6 de agosto de 1945, às 8h15, o bombardeiro B-29 Enola Gay, pilotado pelo coronel Paul Tibbets, lançou sobre Hiroshima uma bomba de urânio enriquecido chamada Little Boy. A detonação ocorreu a 600 metros de altitude para maximizar a área de destruição. Entre 70 mil e 80 mil pessoas morreram no momento da explosão, muitas literalmente vaporizadas. Até o final de 1945, o total de mortes relacionadas com a bomba de Hiroshima era estimado entre 90 mil e 166 mil pessoas. Em 9 de agosto, um segundo avião, o Boxcar, pilotado pelo Major Charles Sweeney, lançou sobre Nagasaki uma bomba de plutônio chamada Fat Man. O alvo original havia sido Kokura, mas uma nuvem de fumo sobre a cidade a ocultou. Nagasaki foi o alvo secundário. Entre 40 mil e 80 mil pessoas morreram imediatamente. Em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito falou pelo rádio pela primeira vez diante do povo japonês. A sua voz, que nenhum dos seus súditos jamais havia escutado, a voz do Deus vivo, anunciou a rendição. "A situação de guerra", disse o imperador na linguagem elevada da corte, que muitos japoneses não compreendiam completamente, não evoluiu necessariamente a favor do Japão. Em 2 de setembro de 1945, a bordo do encouraçado USS Missouri, na Baía de Tóquio, o ministro das Relações Exteriores japonês Mamoru Shigemitsu assinou o documento de rendição formal. O general Douglas MacArthur recebeu-o em nome das potências aliadas. A Segunda Guerra Mundial havia terminado. O mundo que restou, consequências e legado, 60 milhões de mortos, talvez 70. Os números mudam conforme a fonte e o método de contagem, e cada variação oculta milhões de histórias individuais irrecuperáveis. A União Soviética perdeu entre 26 e 27 milhões de pessoas, soldados e civis. Cada família soviética teve um morto, um inválido, alguém que não voltou. Nas cidades, depois da guerra, os mutilados, os chamados samovar, os homens sem pernas que se deslocavam sobre tábuas com rodas, eram tão numerosos e tão incômodos para a narrativa heróica do Estado que Stalin ordenou que fossem retirados das ruas de Moscou e enviados para instituições longe da vista pública. A guerra havia produzido horror demais para o desfile de medalhas. A China perdeu entre 20 e, segundo estimativas mais recentes de historiadores chineses, até 50 milhões de pessoas entre a guerra contra o Japão e as consequências da ocupação. O número exato é impossível de verificar devido ao colapso dos registros e à escala do deslocamento, entre 50 e 90 milhões de refugiados. A Polônia perdeu 17% de sua população antes da guerra. 6 milhões de cidadãos poloneses morreram, incluindo a quase totalidade de seus 3,5 milhões de judeus. Varsóvia ficou destruída em 85%. O país que emergiu em 1945 era física e demograficamente diferente daquele que existia em 1939. A Alemanha perdeu entre 5 e 7 milhões de militares e civis. Além disso, 12 milhões de alemães étnicos foram expulsos da Polônia, da Tchecoslováquia e de outros países da Europa Oriental nos meses posteriores à guerra, na maior expulsão forçada de população da história europeia. Muitos morreram no processo. O Japão perdeu entre 2 e 3 milhões de militares e centenas de milhares de civis, incluindo as vítimas dos bombardeios incendiários sobre Tóquio, onde, em uma noite de 9 de março de 1945,
300 B-29 lançaram 2.000 toneladas de bombas incendiárias sobre a capital, matando entre 80.000 e 100.000 pessoas, e os mortos de Hiroshima e Nagasaki. Mas os números, como dizia Vassili Grossman, são perigosamente entorpecedores. O que a guerra fez ao mundo foi mais do que destruição. Foi uma reconfiguração total. O mapa político do planeta foi refeito. O sistema colonial europeu, já em declínio, desmoronou. Os movimentos independentistas da Ásia e da África, Índia, Indonésia, Indochina, Quênia, Nigéria, encontraram na guerra tanto a demonstração da vulnerabilidade das potências europeias quanto o vocabulário político dos direitos para argumentar sua causa. Quando os ingleses, que haviam sido derrotados pelos japoneses em Singapura, retornaram para libertar suas colônias, a autoridade moral do império já não era a mesma. Os soldados africanos que haviam combatido sob a bandeira francesa ou britânica retornaram aos seus países perguntando por que a autodeterminação que haviam defendido na Europa não se aplicava a eles. As Nações Unidas, cuja carta foi assinada em 26 de junho de 1945 em São Francisco por 50 países, foram a tentativa de criar uma ordem internacional que evitasse a repetição do conflito. A Liga das Nações, que havia fracassado entre as duas guerras, tinha sido uma instituição sem força real. As Nações Unidas, ao menos em teoria, teriam capacidade de intervenção. Stalin vetou a criação do Estado-Maior Permanente que teria dado força real à organização, e o Conselho de Segurança ficou paralisado pelas tensões da Guerra Fria assim que ela começou. Mas a arquitetura institucional que produziu, o Tribunal Penal Internacional que derivou de Nuremberg, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o sistema de agências especializadas que incluía a OMS e a Unesco, foi uma consequência direta da guerra. Os julgamentos de Nuremberg, que começaram em 20 de novembro de 1945 e terminaram em 1º de outubro de 1946, foram um marco jurídico. Pela primeira vez na história, líderes políticos e militares foram julgados por crimes contra a humanidade diante de um tribunal internacional. 12 dos 24 principais acusados foram condenados à morte. Hermann Göring suicidou-se com cianeto em sua cela 2 horas antes da execução prevista. O conceito de crime de guerra deixou de ser uma aspiração vaga e tornou-se direito internacional positivo. Em Tóquio, o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, os julgamentos de Tóquio, que duraram de 1946 a 1948, julgou 28 líderes militares e políticos japoneses. 7 foram executados. O processo foi mais controverso que Nuremberg. A exclusão do imperador e dos responsáveis pelas unidades de pesquisa biológica, como a Unidade 731, gerou críticas que persistem, mas estabeleceu o princípio de que as atrocidades cometidas sob ordens militares não isentavam de responsabilidade individual. O Plano Marshall, anunciado pelo secretário de Estado americano George Marshall em junho de 1947, injetou 13 bilhões de dólares na reconstrução da Europa Ocidental. Foi em parte generosidade, em parte cálculo estratégico. Uma Europa Ocidental devastada e economicamente desesperada era um terreno fértil para o comunismo. A reconstrução financiada pelos Estados Unidos criou os mercados de que a economia americana precisava e os aliados que a diplomacia americana exigia. A Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação. Em 1949, as 3 zonas ocidentais unificaram-se na República Federal Alemã. A zona soviética tornou-se a República Democrática Alemã. Berlim, situada dentro do território da RDA, também foi dividida. O muro que a separou fisicamente de 1961 a 1989 foi o símbolo mais concreto da Guerra Fria que a Segunda Guerra Mundial gerou. O Japão, ocupado pelas forças americanas sob o comando do general MacArthur, foi transformado desde suas bases.
uma constituição imposta pelos ocupantes em 1947, que os japoneses chamaram de Constituição MacArthur, proibia expressamente o recurso à guerra como instrumento da política nacional. O artigo 9, que renunciava à manutenção de forças militares ofensivas, foi o produto direto do choque moral provocado tanto pelas atrocidades japonesas quanto pelas bombas atômicas. O Japão construiu sobre essa renúncia uma das economias mais bem-sucedidas do século XX. A bomba atômica foi o legado mais ambivalente da guerra. O Projeto Manhattan, o programa de pesquisa que envolveu mais de 130 mil pessoas em instalações secretas desde Los Alamos até Oak Ridge, com um custo de quase $2 bilhões de 1945, havia concentrado a maior acumulação de talento científico da história em um único objetivo. Albert Einstein havia escrito ao presidente Roosevelt em agosto de 1939, alertando que a Alemanha poderia estar desenvolvendo uma arma nuclear. A Alemanha, de fato, tinha seu próprio programa, mas nunca chegou perto de produzir uma bomba. Seus físicos, entre outros obstáculos, cometeram erros fundamentais nos cálculos de massa crítica. Quando a equipe de inteligência aliada chamada AUSSUS chegou à Alemanha em 1945, encontrou um programa anos atrasado em relação ao americano. As bombas de Hiroshima e Nagasaki encerraram a guerra com o Japão, provavelmente poupando milhões de vidas em uma invasão terrestre que teria sido devastadora para ambos os lados. Ao mesmo tempo, inauguraram a era nuclear, com todas as suas implicações para o meio-século seguinte. A corrida armamentista, a destruição mútua assegurada, o terror nuclear que condicionou a política mundial até o colapso soviético de 1991 e que continua condicionando-a hoje. O historiador John Keegan, em sua análise do legado da guerra, ofereceu uma observação que permanece válida após a passagem das décadas. O legado da Primeira Guerra Mundial foi convencer os vencedores, embora não os vencidos, de que os custos da guerra superavam seus benefícios. O legado da Segunda Guerra Mundial foi convencer vencedores e vencidos igualmente da mesma coisa. A Alemanha, que havia criado 2 vezes em 31 anos o maior conflito continental, construiu depois de 1945 uma democracia estável que transformou a violência como instrumento de política em algo impensável. O Japão fez o mesmo. As potências europeias, França, Grã-Bretanha, conservaram a disposição para pequenas guerras coloniais por alguns anos mais, mas a era do conflito europeu em grande escala havia terminado. Por que a mais importante? A pergunta do título exige uma resposta que não seja retórica. Houve outras grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial matou 10 milhões de soldados e destruiu 4 impérios. As guerras napoleônicas reorganizaram a Europa e difundiram os princípios da Revolução Francesa. A Guerra dos 30 Anos destruiu 1/3 da população de algumas regiões da Alemanha Central. Existem maneiras de argumentar que qualquer grande conflito foi o mais importante. Mas a Segunda Guerra Mundial foi diferente em vários sentidos, que juntos produzem uma categoria distinta. O primeiro é a escala absoluta, 60 ou 70 milhões de mortos em 6 anos. A maioria civis. Esse número não tem precedente na história da humanidade. Não é alcançado por nenhuma guerra anterior, nem por nenhuma epidemia da qual tenhamos um registro comparável em termos de velocidade e intencionalidade. O segundo é a natureza deliberada dos crimes. O Holocausto não foi uma consequência lateral da guerra. Foi um objetivo programático do regime que a desencadeou, executado com os instrumentos do Estado moderno: burocracia, ferrovias, indústria química, processamento de dados, aplicados sistematicamente ao assassinato. O mesmo vale, em diferentes graus e com diferentes estruturas ideológicas, para os crimes japoneses na China, para o plano da fome alemão,
que matou deliberadamente milhões de prisioneiros de guerra soviéticos e a população civil das cidades sitiadas para as deportações em massa realizadas pelo NKVD de Stalin. A Segunda Guerra Mundial foi o momento em que os Estados modernos demonstraram que podiam aplicar toda a sua capacidade organizacional ao extermínio de populações inteiras. O terceiro é a transformação da ordem internacional que ela produziu. Antes de 1939, existia um mundo de impérios europeus e potências coloniais que dominavam aproximadamente 75% do planeta. Depois de 1945, esse mundo havia desaparecido. Não imediatamente, mas o processo era irreversível. As Nações Unidas, o sistema de direitos humanos, o direito internacional humanitário moderno, a proibição da guerra de agressão como norma jurídica. Tudo isso emergiu diretamente do cataclismo de 1939 a 1945. O quarto é a tecnologia que ela produziu ou acelerou. O radar, a computação moderna, os primeiros computadores foram construídos em parte para decifrar os códigos alemães da Enigma e para calcular trajetórias balísticas. A aviação a jato, os foguetes balísticos de longo alcance, a medicina de guerra que produziu os antibióticos modernos, a energia nuclear. A guerra foi o catalisador que comprimiu décadas de desenvolvimento tecnológico em 6 anos e colocou nas mãos da humanidade instrumentos cujas implicações ainda estamos processando. O quinto é a divisão do mundo em blocos que organizou o restante do século XX. A Guerra Fria, com seus 45 anos de tensão nuclear, suas guerras por procuração na Coreia, no Vietnã, em Angola e no Afeganistão, foi o produto direto da forma como a Segunda Guerra Mundial terminou, com a União Soviética e os Estados Unidos como as únicas superpotências enfrentadas sobre os restos de uma Europa devastada. Sem a Segunda Guerra Mundial, o mundo do século XXI seria irreconhecível. Não há como saber se teria sido melhor ou pior. Os contrafatuais históricos são armadilhas filosóficas. O que sabemos é que o mundo que existe foi moldado, mais do que por qualquer outro evento isolado, por aquele conflito. É isso que faz uma guerra ser a mais importante da humanidade. Não apenas a escala da destruição, mas a profundidade da transformação. A Segunda Guerra Mundial não apenas destruiu aquilo que existia, ela criou as condições para quase tudo o que veio depois. O peso da memória. Por que continuamos voltando? Algumas décadas após o fim da guerra, o historiador Anthony Beevor observou algo que continua sendo verdadeiro. Nenhum outro período da história oferece uma fonte tão rica para o estudo dos dilemas morais, da tragédia individual e coletiva, da corrupção do poder político, da hipocrisia ideológica, do egoísmo dos comandantes, da traição, da perversidade, do autossacrifício, do sadismo e da compaixão imprevisível. E acrescentou um alerta que merece atenção. Existe um perigo real de que a Segunda Guerra Mundial se transforme no ponto de referência automático para qualquer crise contemporânea. Comparar o 11 de setembro com Pearl Harbor ou comparar qualquer ditador contemporâneo com Hitler não é apenas uma imprecisão histórica. Pode produzir a resposta estratégica equivocada, porque os contextos são diferentes e as analogias imperfeitas costumam levar a decisões erradas. Os 10 anos que se seguiram ao fim da guerra foram anos de silêncios e omissões. Os sobreviventes do Holocausto não encontravam uma audiência disposta a ouvi-los. A Europa queria se reconstruir, não examinar sua culpa. Os veteranos de todos os exércitos permaneciam em silêncio sobre o que tinham visto e feito, às vezes durante décadas. Os crimes de guerra japoneses na China estiveram ausentes do debate público internacional por gerações, em parte porque a Guerra Fria fazia do Japão um aliado valioso demais para que seu passado fosse examinado com rigor. Os julgamentos, os memoriais, os museus, a história acadêmica e popular
Tudo isso foi construindo lentamente uma memória coletiva que nunca é estática. Na Alemanha, a Vergangenheitsbewältigung, a elaboração do passado, foi um processo geracional que incluiu crises, debates e rupturas. A geração de alemães nascida depois de 1945, que nos anos 60 confrontou seus pais com perguntas que nunca haviam sido feitas. O historiador Karl Jaspers distinguiu entre culpa criminal, política, moral e metafísica, categorias que permitiam analisar a responsabilidade sem simplificá-la. No Japão, o processo foi diferente e mais incompleto. A negação das atrocidades nos livros didáticos, os debates sobre as visitas de políticos ao santuário Yasukuni, onde entre os mortos consagrados estão 14 criminosos de guerra condenados da classe A, continuam produzindo tensões diplomáticas com a China e a Coreia décadas depois. Na União Soviética e posteriormente na Rússia, a Grande Guerra Patriótica foi transformada em um mito fundador do Estado, que oscilou entre o reconhecimento do sacrifício real e a instrumentalização política desse sacrifício. Os crimes de Stalin, o pacto com Hitler, as deportações em massa, o assassinato de oficiais poloneses em Katyn, o abandono deliberado das populações dos países bálticos à ocupação alemã, foram durante décadas indizíveis na narrativa oficial soviética. A memória da Segunda Guerra Mundial é também o campo onde se travam batalhas pelo presente. Quando os governos invocam o apaziguamento de Munique para justificar intervenções militares, estão usando a história como arma retórica. Quando os movimentos neonazistas do século XXI reescrevem o Holocausto ou negam sua dimensão, estão travando uma guerra contra a memória que tem consequências políticas concretas. O perigo real não é que lembremos demais, é que lembremos mal.